Pessoal, boa noite. Lohane, Gabriel, Brendo. É Brendo mesmo? Pô, engraçado, não estou lembrando de Brendo. Então é isso mesmo, Brendo. É porque às vezes tem aluno que entra com a conta de outra pessoa e aí confunde um pouco. O som aí tá legal? O áudio? Tá sim. Tá assim? Beleza. Vocês devem ouvir aí um pouquinho de violino ao fundo, tá? É uma, é um background aí, um sonzinho de fundo para animar a aula. É porque minha filha está treinando violino, então vocês devem escutar alguma coisa aí. A, a nossa colega aí, Larissa, ela pediu para a gente, eu tirar a dúvida sobre o glossário. Então, eu vou mostrar aqui para ela, porque pode ser dúvida de outros alunos também. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Curso, é esse aqui. Vocês estão vendo aí a tela do Ava? Sim. Sim, tá, João. É, Só para explicar para vocês, né, como é que funciona o Ava. Alguns alunos aí não fizeram ainda curso comigo, pelo menos de rosto, assim, eu não lembro, né? Alguns eu lembro. Já vi uns rostos conhecidos aqui. Mas como a maioria da turma não me conhece, então só para explicar mais ou menos como é que é o nosso AVA, né? Então, basicamente, aqui no início, boa noite, Fernando. Basicamente, aqui no início, nós temos os avisos, né, que são os fóruns que geralmente o professor... Oi, Eu não sei se é só no meu, mas a minha imagem, tanto a sua imagem no seu vídeo, quanto a sua compartilhamento de tela, pra mim travou. tá travado aí para vocês? Pra mim tá, não sei se pros outros estão. Deixa eu ver no chat aqui. Alguém pode falar para nós se está travado para vocês ou não? Normal. Pode ser a questão da internet, tá? Eu vou até tirar meu vídeo aqui, que às vezes ajuda. Pode ser a questão da internet. Professor, eu vou então pra coisa aqui. Eu vou sair da aula e entrar de novo pra ver se melhora. Tá certo, beleza. Valeu. Então, pessoal, enquanto a Larissa volta aí, para quem não conhece aí a nossa, nosso AVA, a gente tem primeiro ali os avisos, né? E é onde o professor, geralmente, só ele que manda as mensagens, e eu costumo usar tanto esse aviso aqui, quanto agora também o Telegram, né, no grupo que a gente tem lá para essas mensagens aí mais urgentes, né? Então, eu mando tanto por aqui, por esse fórum de avisos, quanto pelo grupo do Telegram também, tá? Aqui embaixo, nós temos aqui algumas apostilas que a gente deve usar ao longo do semestre. Então,
são todas apostilas do próprio governo, né? Então, a gente tem aqui a apostila da rede ETEC, que é um ensino à distância para cursos técnicos. Eu até participei quando aqui no IFES a gente tinha um curso técnico, e a gente, como a apostila é do próprio governo, fica mais fácil da gente usar, né? E nós temos também da RNP, que é responsável aí pela questão de internet no contexto de instituições públicas, né? Então, eles também têm muito material para estudo em várias disciplinas, tá? Então, eu coloquei aqui como base essas 3 apostilas aqui. A apostila do ETEC, Banco de Dados 1, do professor Edson, tá? Que é, inclusive, a apostila que a gente está usando nesse início do curso. E tem mais 2 apostilas da RNP, que a gente não usou ainda, mas deve usar em breve, que uma trata de administração de banco de dados e a outra modelagem de banco de dados, tá? Aqui embaixo tem o link, né, para quem não entrou ainda. Isso aqui foi na primeira aula. Os alunos pediram para a gente criar um grupo no Telegram, né? O Telegram foi escolhido aí na época por maioria, então a gente acabou ficando com o Telegram. E a gente tem esse grupo aí da disciplina, né? Como eu vou estar dando aí 2 disciplinas para vocês, de infraestrutura de banco de dados e sistemas operacionais, então eu fiz um grupo a cada disciplina, para não embolar o meio de campo, né? Porque às vezes tem aluno que não faz parte da turma, mas está fazendo aquela matéria. Então, para não embolar o meio de campo, eu separei os grupos, tá? Embaixo aqui, nós temos o glossário. Glossário é dicionário, né? Um termo mais bonito aí para chamar de dicionário. Então, esse glossário que está aqui em cima, ele é o glossário geral da disciplina. É o principal, né? O AVA aqui ele chama de glossário primário. Ele é o primeiro, é o que junta tudo, né? Então, nesse aqui, vocês não, quando tiver alguma atividade de glossário para vocês colocarem itens no glossário, vocês não vão colocar aqui em cima, nessa seção de cima, não. Porque esse é o geralzão. É o que vai pegar itens de todos os glossários que tiverem lá para baixo no AVA, tá? Então, a gente não coloca aqui, a gente pode consultar esse glossário, mas a gente não usa esse glossário para inserir termos, tá? Então, todos os glossários que a gente for fazendo lá para baixo, eles vão aparecer aqui no final, né? Então, de novo, esse glossário, vocês não vão inserir diretamente aqui, ele vai servir apenas para consulta, né? Ele é o glossário principal da disciplina. Embaixo aqui, nós temos o plano de ensino, tá? Eu acho que vocês já conhecem, né? É um formulário padrão e a gente não vai estar apresentando ele, porque ele é uma forma um pouco mais burocrática, mas vocês têm acesso a ele. E eu fiz essa apresentação do plano de ensino via slide, com vocês na primeira aula, né? Então, vocês têm acesso aqui ao plano de ensino dessa disciplina. Mas eu coloco para vocês também aqui disponível os slides, tá? Que foi aqueles slides que eu mostrei para vocês no nosso primeiro encontro síncrono que a gente teve, né? Mas vocês podem acessar aqui, qualquer dúvida pode me falar. A gente tem aqui também, não sei se todos viram, uma tarefa extra que vai servir para o
o curso todo, tá? Para o semestre todo aí, para o período todo da disciplina, de 11 de maio até o finalzinho, 10 de setembro, né? Que é quando acaba o semestre. Então, se você entrar aqui, nessa tarefa extra, vocês vão ver aqui que tem alguns critérios, né? Por que eu faço isso aqui? Porque eu prefiro que vocês tenham chances de recuperar a nota ao longo do semestre do que deixar lá para o final, né? Porque no final junta tudo, junta todas as disciplinas, trabalho final de um monte de disciplina também. Então, é bom que a gente tenha uma possibilidade aqui de melhorar a nota ao longo do semestre, ok? Então, a gente tem essa Fundação Bradesco, que quem já fez aula comigo aí conhece. É uma fundação que oferece cursos em várias áreas, administração, informática, e te oferece o certificado no final, né? Com tantas horas, o curso que você fez, o seu nome, tudo certinho. Então, o que eu faço como tarefa extra ao longo da disciplina, né? Você pode enviar via essa tarefa aqui, tem até o botão aqui embaixo, ó. No meu caso, não aparece aqui o enviar, o meu é diferente, né? Mas aqui para vocês vai aparecer o botão enviar ou alguma coisa do tipo. Aí vocês vão poder submeter o certificado por aqui, ao longo do semestre todo. E aí vocês vão poder enviar via essa tarefa até 5 certificados dessa Fundação Bradesco. Então, você foi lá, fez 5 cursos, né? Aí tem tantas horas para cada tipo de curso. Então, eu vou pegar esses 5 certificados que você teve, né? Depois que você termina o curso, a Fundação te envia, né? Tem até link aqui para a Fundação, para vocês acessarem. Vocês enviam o certificado e eu faço o seguinte, eu pego as horas de cada certificado e divido por 5 horas, tá? Então, por exemplo, se você fez um curso lá de 20 horas, né? Eu pego 20, divido por 5, você ganhou 4 pontos extras, tá? E assim você pode ir conseguindo mais pontos extras aí para ajudar você na nota. E é bom que você faz um curso que pode te ajudar aí na carreira e vai ter certificado também, tá? Então, vocês pegam esse certificado em PDF e vocês podem me enviar ao longo do semestre, até o dia 8 de setembro, finalzinho lá do semestre, tá? Eu preciso de um tempinho aí para... não dá para fazer 10 cursos, porque o limite são 5 certificados, né? Então, assim, uma dica é o quê? É tentar escolher aqueles cursos que você vê que vai ser importante para você, vai ser interessante, mas que tem uma carga horária maior, que aí vai te ajudar mais na nota, tá? Mas só pode enviar no máximo 5 certificados. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa tarefa extra? Fora enviar os dez certificados aí, que não é possível. Se não tiver, a gente passa para o outro. Tá, então a gente estava aqui na tarefa extra, né? A primeira quinzena, ela terminou ontem, na verdade, ontem, né? Isso, 23 de maio. Só que a tarefa dessa quinzena de aula aqui, eu deixei com prazo para o final do mês ainda. Quer dizer, vocês ainda têm uma semana para terminar a atividade dessa quinzena, tá? Então, qual que era o planejamento dessa quinzena? Primeira coisa era quem não pôde participar da aula síncrona, né? Pôde pegar aqui a gravação desse encontro síncrono e pôde dar uma olhada também.
e aí tirar algumas dúvidas aí de como vai ser a disciplina, etc. Então, a gravação do encontro síncrono do dia 12 de maio, ela está gravada aqui, está disponível para vocês, tá? Então, uma parte da agenda dessa quinzena era isso. A outra era ler a primeira aula aqui da apostila do professor Edson, né? A apostila do professor Edson é do ETEC. Ele divide em aulas, né? Aula 1, aula 2. Então, eu pedi para vocês lerem aqui a aula 1, sobre conceitos de modelo de dados, né? E aí, a primeira atividade que teve para vocês foi participar do glossário, né? E aí vem a pergunta até da Larissa, né? Como é que a gente checa se alguém já postou aquele termo que eu estou querendo colocar, né? Então, eu vou clicar aqui na atividade, para vocês darem uma olhada. Quando você clica aqui no glossário, você observa que ele tem aqui os índices, né, pela letra. Então, você quer colocar um determinado termo, por exemplo, vou colocar um que está aparecendo aqui, chave primária, né? Então antes eu vou olhar, será que alguém colocou chave primária? Então, eu vou lá na letra C, aqui em cima no índice, procuro a letra C aqui, né, e vejo o que já postaram na letra C, né? Então, tem aqui embaixo, a chave primária. Então, chave primária eu já não posso usar, ok? Então, sempre antes de vir aqui inserir um novo item, você tem que checar primeiro se alguém já colocou aquele item que você está querendo colocar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, chave candidata. A priori aqui parece que está ok, né? Chave candidata é um atributo ou grupamento que tem a propriedade parará. Então, a pessoa aqui colocou o termo, que é chave candidata, e colocou sua definição. E aí depois eu vou checar se a definição está correta e avaliar. Tá certo? Fernando Rangel, professor, como você consegue ver quem fez ou não a atividade? Pois pelo que deu para ver, não aparece o nome do aluno que fez. Tá, não, eu tenho aqui, eu não sei se vocês têm, mas eu consigo navegar também pelo nome da pessoa, tá? Mas eu acho que vocês não têm essa visualização, não tenho certeza. Tá certo? Mas eu consigo. E o Gabriel, foi você que fez esse? Chave primária? Gabriel Rangel. Beleza, depois eu vou olhar com calma aqui se está certinho. Tá, você fez a candidata. Ok. Beleza? Larissa, você conseguiu visualizar aí como é que faz? Consegui sim, professor. Apareceu aí, né? Beleza. Valeu, Então, professor. de nada. Então, basicamente é isso, né? Antes de inserir o termo, dá uma olhadinha, clica lá no índice que você está querendo. Por exemplo, quero postar atributos, né? Um exemplo, que eu sei que já tem aqui. Então, eu vou lá na letra A e confiro. Atributo já tem? Se não tem, beleza, posso colocar, tá? Então, quanto antes você fizer essa atividade, melhor, né? Porque aí tem menos termos, você tem mais termos aí possíveis para colocar. E aí vocês podem usar aquela apostila toda que vocês viram lá do professor, eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é Edson, né? Do professor, cadê? Isso. Do professor Edson lá, tem um monte de termo lá que você pode usar, tá certo? E aí, você vasculhou, já colocaram tudo, todos os termos. Beleza, você pode vir aqui nas outras apostilas, e com certeza tem mais termo
sobre essa parte aí de modelagem de dados, tá? Mas eu acredito que não será necessário, não. Só com a apostila do professor Edson já dá para fazer essa primeira tarefa aí de glossário. Lembrando sempre que vocês vão usar o glossário da primeira quinzena para inserir, né? Não usar o lá de cima. Ok? Mais alguma dúvida sobre a primeira quinzena? Ou está tranquilo? Temos aí presentes o Fernando. O Fernando é o funkeiro, né? Pela foto aqui. O Fernando, ele tem uma dupla de funk. O Brendo, o Gabriel. Gabriel, eu estou lembrando de nome, mas a foto aqui não está ajudando. A Lohane, não, desculpa, Lohane, mas não estou lembrando se eu já dei aula para você, mas o nome também não é estranho. E a Larissa, eu acho que a Larissa é a primeira vez, né? Não estou lembrado de Sim. primeira, né? Uhum. Ok. A Bruna está perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai. Tá, gente? Essas aulas aqui, elas vão ficar gravadas, é claro que se tiver público, né? Se eu não tiver público, não tem necessidade de eu fazer, no caso, a aula. O Gabriel aí está perguntando, foto de 2016. Mas é que o foco aqui está ruim também. Você era o aluno que tirava a nota mais alta da sala. Beleza. Vou acreditar, hein? Tá certo. Sobre a segunda quinzena, que está começando hoje, né, e vai até o dia 6. Esse dia 6 aqui, geralmente é o dia final, assim, dentro do calendário, né? Mas geralmente as atividades eu dou um tempo maior para vocês fazerem. Mas é só dentro do calendário para a gente ter uma noção das quinzenas de aula aí. Então, a agenda dessa quinzena que está começando hoje é conhecer o planejamento da segunda quinzena, que é o que a gente está fazendo aqui agora, revisar aqueles conceitos que a gente viu na primeira quinzena, tá? Quem estudou o material que eu pedi para vocês estudarem, vocês vão ver que é um capítulo que tem vários conceitos, né? Então, a gente vai ficar nessa segunda quinzena ainda nesse capítulo. A gente não vai sair do capítulo ainda, não. A gente vai estudar mais alguma coisa ali dentro, tá? Então, é importante que mesmo que você já tenha lido, que você estude mais uma vez, passe o olho, anote lá os conceitos que você viu, tá? Se tiver alguma dúvida, anota, para a gente tirar essas dúvidas agora. Participar ou assistir o encontro síncrono de hoje, né? Então, quem está podendo participar já está aqui ao vivo, já pode participar ao vivo e depois vai estar disponível também a versão gravada. E realizar a tarefa que você pode fazer até o dia 13 do 6, que é o nosso primeiro questionário. Esse aqui está valendo 5 pontos, é só para aquecer os motores aí ainda, tá? Então, aqui, a gente tem aqui o planejamento da quinzena, uma forma mais burocrática, né, com formulário, etc. Tem aqui a aula, a apostila lá do professor, eu peguei e separei, assim, os principais conceitos, assim, as coisas mais importantes do capítulo. E aí eu coloquei nesse aula 1 aqui, versão slides, tá? Então, assim, é bom para revisar. Para estudar, é melhor você ir lá na apostila, tá? Aí, na segunda, terceira vez, vocês forem revisar para fazer alguma tarefa, vocês podem usar esse aula 01 slides aí, que vai estar mais resumido, né? A aula síncrona de hoje, que está aqui no de baixo, né?
que quando terminar aqui, eu vou salvar a gravação e vou disponibilizar para vocês aqui na quinzena também. E o questionário 1, que vocês podem fazer até o dia 13 do mês que vem, né? São, se eu não me engano, são 10 perguntinhas só, e vocês têm 2 chances para fazer, e 30 minutos, né, para cada chance. E aí a gente pega a nota mais alta. Mas, basicamente, é o que está lá na apostila, tá? Quem estudou a apostila consegue fazer o questionário tranquilamente. Ok? Então, esse é o nosso AVA aí, o planejamento das quinzenas. Tentem não deixar acumular, tá, gente? Apesar da gente dar o maior prazo, mas tentem manter esse prazo para não deixar acumular para o final, né? Senão começa a embolar o meio de campo, juntar uma tarefa na outra, aí complica. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a primeira, segunda quinzena, sobre a disciplina? Deixa eu abrir o chat aqui de novo. No, sem perguntas. Ok. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou passar aqui rapidinho, e os principais conceitos aí daquela apostila, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando no chat aí, porque eu estou com 2 telas habilitadas aqui, então dá para apresentar e a gente pode ir conversando também, tá? Quem tiver com áudio aí pode interromper, quem tiver no chat aí pode jogar pergunta também, tá certo? Vou compartilhar aqui. Mas quem tiver com algum problema aí, vocês podem acompanhar também lá pelo AVA, baixar o PDF lá de slides, que aí vocês conseguem acompanhar também. Mas, basicamente, quem conseguiu estudar a apostila, a aula 01 de lá, vai ser tranquilo isso aqui, tá? Tá aparecendo para vocês a tela aí dos slides? Faz pelo menos um ok aí no chat. Tá? Beleza. Gabriel Rangel. Ok. Então, nessa aula 1 que a gente teve, ela foi uma aula importante para a gente, porque ela passa alguns conceitos básicos de banco de dados, né? Então, nós temos aqui alguns conceitos importantes. A gente tem um conceito da persistência, né? Apesar da gente já ter ouvido esse nome aí em outras situações, mas persistência aqui tem a ver com salvar a informação, gravar aquela informação em algum lugar, de preferência em algum lugar seguro, né? Então, quando a gente fala em banco de dados em persistência, tem a ver com gravar os dados em algum local seguro. Basicamente é isso, né? Então, o nosso objetivo aqui, um deles, com essa disciplina, é o quê? A gente tem que estar atento com a situação de persistência dos dados, tem que garantir isso, né? E aí vem outra questão também, que é a questão da semântica, né? Quando a gente estuda lá português, a gente vê lá sintaxe e semântica, né? Sintaxe a gente usa muito, por exemplo, em linguagem de programação, né? Você vai usar o Python, o Java, tem lá a sua sintaxe, você tem que seguir aquilo lá. Se você escrever uma palavra errada, o compilador, o interpretador vai acusar erro, né? Essa é a sintaxe, é o significado de cada... É como você vai escrever cada palavrinha, né? A semântica aqui é o que tem a ver com significado, tá? Então,
qual é o significado daqueles dados que você está armazenando, ok? Então, isso aí é importante. Então, a gente tem que garantir o significado daquilo que a gente está armazenando. Senão, eu vou pegar uma tabela que está lá no banco de dados, vou olhar uma informação e não tenho a menor ideia do que é aquilo, né? Então, por exemplo, vou pensar no significado de dados relacionado a nível de escolaridade. Eu tenho que saber que nível de escolaridade ele pode ser desses 3 tipos aqui, pelo menos, né? Ensino fundamental, médio, técnico, superior. Ok? Então, isso tem o quê? Significado. Lá na tabelinha que vai armazenar essas informações, vai estar lá, nível de escolaridade é o quê? Fundamental, médio, técnico ou superior. Então, eu vou saber qual é o significado dessa informação. Então, a semântica e a persistência são quesitos necessários aí para você ter um banco de dados funcionando, né? Nós temos também o conceito aqui de modelo de dados, né? Então, basicamente, o que a gente faz na computação é o quê? É você pegar um cenário real, fazer abstrações e criar o que a gente chama de mini-mundo, né? A gente usa muito isso aí na computação. Você pega um cenário real e traduz ele para um cenário mais abstraído, né? Que você tira algumas complicações daquele cenário. A gente chama isso aí de mini-mundo. Então, o modelo de dados é o quê? É uma forma de você abstrair o mundo real, tá? Então, no modelo de dados, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos armazenar tabelas, dentro dessas tabelas vão ter os atributos, né? E nós vamos ter relações entre essas tabelas. Então, por exemplo, professor pode ser uma tabela, que a gente vai chamar de entidade aqui mais para frente. Então, o professor, ele pode ter o quê? Ele pode ter atributos. Por exemplo, um atributo que todo professor do IFES tem é o número CIAP, é a nossa matrícula de servidor. Tá? Então, todo professor de universidade, de instituição pública, tem o número de CIAP. Tá? Então, é um atributo, né, que vai estar presente na nossa tabela. Então, vai ter lá, professor, vai ter lá o nome, Bruno, vai ter o meu CIAP lá também como atributo da minha tabela de professor, né, de usuário. Tá? Então, a gente basicamente vai fazer isso aí, vai pegar um cenário real de uma empresa, de alguma aplicação que a gente está fazendo, de algum processo, e vai transformar isso em tabelas, atributos dessas tabelas e relações entre essas tabelas. Basicamente, é isso aí que a gente faz. Parece até fácil, né? Mas isso aí a gente tem que estudar bastante, porque senão pode dar muita dor de cabeça para frente. Então, o modelo de dados, basicamente, ele expressa o quê? O entendimento de quais dados devem ser armazenados, né? Que é o que a gente falou lá agora há pouco da semântica. Os dados têm que ter significado. A relação de dependência entre esses dados e relações e semântica dos dados. Ou seja, tabelas, que são as nossas entidades. Essas entidades, essas tabelas vão ter atributos e nós vamos ter relações entre essas tabelas. Por exemplo, um professor pode ministrar, no caso, de 1 a 3 disciplinas, por exemplo, né? Então, você tem uma relação entre entidades, entre tabelas. Um professor pode ministrar até 3 disciplinas, tá? Então, isso é uma relação. Ok? Outros conceitos importantes. Diagrama. O diagrama é um desenho, é uma forma de desenhar essas tabelas e essas relações, tá? Então, nós temos as entidades, que são essas tabelas para agrupamento dos dados. Então, professor é um caso, aluno, curso,
livro, né, dispositivo, tudo isso pode ser uma entidade. Em algumas situações, situações de banco de dados que a gente pode ter, às vezes a gente trata a entidade como objeto. Objeto, acho que é até mais fácil da gente entender, né? Objeto é lápis, qualquer coisa, estojo, tomada, tudo é objeto, né? E esses objetos vão ter seus atributos. Mesma coisa, só que são abordagens diferentes. Os relacionamentos representam a relação entre as entidades, e os atributos vão descrever as características dessa entidade. É o exemplo que eu falei, né? O professor vai ter lá o seu nome, sua matrícula SIAP, a sua data de admissão, e por aí vai. São os atributos de professor. A entidade em si também é definida como um objeto, né? Então, por exemplo, você vai ter lá a tabela professor, mas o professor Bruno Cardoso Coutinho, né, com um SIAP, tananã, tananã, ele tem que ser único, não dá para ficar repetindo isso no sistema, né, senão você vai ter duplicidade de dados, de informação. Ok? Alguém fez uma pergunta, me lembrou bastante o mapa mental. Tudo aqui o pessoal pega uma ideia, mapa mental, agora eu não sei te falar qual que é mais velho aqui. Mapa mental, se eu não me engano, é de 60 e pouco, e esse primeiro diagrama que a gente está estudando aqui, eu acho que é de 70, um pouquinho mais novo. Mas é tudo relacionado, tá, gente? Essa forma de estruturar, isso tudo, eles vão pegando ideias de outras áreas e vão puxando e criando outras coisas, né? E aí a gente tem também a questão da relação, onde você tem o conjunto de entidades do mesmo tipo, tá? Então, se você agrupa entidades do mesmo tipo, você vai ter uma relação, ok? São alguns conceitos que a gente vai trabalhar de forma concreta, e aí a gente vai ver melhor como é que funciona isso aqui na prática, tá? E aí outras questões aí sobre a entidade, né, que a gente pode ler lá também na apostila. Uma entidade pode ser um objeto com existência física, pode ser uma entidade concreta. Então, professor é uma entidade concreta, aluno, carro, são entidades concretas, né? E você tem entidades abstratas, que estão ali no mundo só conceitual, né? Então, por exemplo, empresa, matrícula, relacionamento entre duas ou mais entidades, tá? Então, por exemplo, uma empresa é um CNPJ, né? Você tem o prédio da empresa, mas a empresa em si é uma entidade abstrata, né? Você não consegue pegar a empresa, né? Então, ela é uma entidade abstrata. Se bem que aqui no Brasil, corrupto, a gente pode colocar como uma entidade abstrata, né? A pessoa é corrupta, a gente não consegue tocar nessa pessoa, então pode ser uma entidade abstrata também. Filosofias. E aí a gente entra na questão de atributos. Até aqui, vocês têm alguma dúvida específica? Gabriel, Larissa, Lohane, Fernando. O Fernando, depois, ele vai fazer um funk pra gente, tá? Ele tem uma dupla de funk aí. E o Brendo. Tranquilo? Vocês usam bastante mapa mental, né? Tem muito professor que usa mapa mental. Por isso que eu nem faço muito. Mapa mental, mapa conceitual. Sim, é bem mais prático, às vezes, para você poder entender um certo tipo de assunto. Sim, eles usam bastante, né? Eu conheci um professor que ele fazia discurso usando mapa mental, né?
ele ia fazer algum discurso, alguma palestra, você pegava o papel dele e não tinha texto, né? Ele tinha um mapa mental e ele ia seguindo lá e fazendo o discurso dele, né? Então, é uma ferramenta, assim, que você pode usar para várias coisas. Muito bom. Sobre os atributos, né? Os atributos de tabelas, né? De algum objeto do seu banco de dados. Esses atributos, eles podem ser simples, quer dizer, você não consegue pegar esse atributo e quebrar ele em partes menores, né? Ele tem lá o seu significado e ele é único. Você não quebra esse atributo. Então, por exemplo, a informação de altura, né? Pelo menos a princípio não faz muito sentido você querer quebrar essa informação de altura, né? Só se for um caso muito específico lá da ortopedia, da engenharia civil, mas seria um caso, sim, tremendamente específico. Mas, no contexto geral, a altura não faz muito sentido você pegar essa informação e quebrar ela em partes menores. O peso de uma pessoa também, né? Também é um atributo simples. Ou seja, não faz sentido você pegar esse atributo e quebrar ele em partes menores. A gente tem também atributo composto, né? Então, quando você tem o atributo composto, né, o contrário do atributo simples. Você consegue pegar partes menores e juntar nesse atributo composto. Um exemplo clássico de atributo composto é o endereço, né? Quando te pede lá no formulário endereço, você tem que colocar rua, número, complemento, CEP, bairro e por aí vai, né? Ponto de referência também, tem que usar isso tudo. Então, é um atributo só que dentro dele você tem partes menores que vão compor a informação no final. Você tem também do tipo multivalorado, né? Então, é um atributo que ele é um só, representa uma ocorrência só, mas você pode ter vários valores dentro de um atributo, né? Então, por exemplo, está dando exemplo aqui do carro, né? E é verdade. Por exemplo, uma bolsa escolar, né? Bolsa, você vai ter lá um objeto bolsa, mas vai colocar a cor da bolsa. Vai ser branco com preto, vermelho com preto, e por aí vai, né? Então, vão ter vários valores nesse mesmo atributo. Tá? Atributo derivado, isso acontece muito também. Por exemplo, quando você vai fazer um sistema contábil e vai mexer com a contabilidade de uma empresa, né? Então, por exemplo, total de impostos a pagar na folha de salário da empresa, né? Não necessariamente você precise armazenar esse valor, ele pode ser calculado, né? A somatória de produtos de uma nota fiscal, não necessariamente você precisa ter esse valor total na nota, você pode gerar isso quando você precisar, né? Então, a gente chama isso aí de atributo derivado, porque ele é obtido a partir de outros atributos. Atributo obrigatório, acho que isso aí é tranquilo, né? Geralmente, quando você vai preencher um formulário, ele vem com algum asterisco, né? Algum ponto vermelho chamando a atenção que aquele atributo é obrigatório, quer dizer, ele não pode faltar. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um sistema para professor do IFES, eu tinha que colocar o CIAP como um atributo obrigatório, que é o meu número, é como se fosse o meu CPF de professor, né? É obrigatório. Não obrigatório, acho que o nome já diz tudo, né? Atributo complexo, quando juntamos os conceitos de atributo composto e multivalorado, quer dizer, o atributo ele é complexo quando ele é
composto e também é multivalorado, né? Então, por exemplo, o cara mora, você coloca lá endereço, né? Mas aí ele pode colocar 2 endereços diferentes numa chave só, né? Então, é um atributo complexo. Delimitado, quando você tem alguma regra sobre esse atributo, né? Quer dizer, ele só pode assumir determinados valores, tá certo? Então, isso aí também você pode ter na sua tabela de banco de dados. Por exemplo, uma pessoa dentro do IFES, ela pode ser professor, aluno ou técnico administrativo, né? Acho que terceirizado também, né? Então, professor, aluno, técnico administrativo e terceirizado. São as pessoas que compõem o IFES, basicamente, né? Então, você delimita, ó, só pode ter essas chaves aqui dentro, esses valores. É uma forma de você garantir até a semântica que a gente tratou lá no início, tá? Sobre os relacionamentos, né? Isso aqui eu acho que é tranquilo, né? É meio que teoria dos conjuntos. A gente pode passar mais rápido nisso aqui? Vocês têm noção de teoria dos conjuntos? Eu acho que é muito trivial isso aqui, né? Você vai ter relacionamento 1 para 1, relacionamento 1 para muitos, quer dizer, um atributo de um conjunto está relacionado com 2, 3, 4 valores de um outro conjunto, né? Ocorrências, na verdade, de outras tabelas, ok? A gente vai ver isso muito quando a gente for falar de diagramas. Aí a gente vai ter que relacionar, por exemplo, um professor pode ministrar N disciplinas, né? Então, é o que? É 1 para muitos, né? Você tem também a relação muitos para muitos, né? Então, você pode ter, por exemplo, aqui, L1 e L2 estão praticamente gerando quase todos os dados aqui da tabela 2, né? Então, você tem uma relação de muitos para muitos. Por exemplo, professores podem dar várias disciplinas, e disciplinas têm situações que podem ser dadas por vários professores. Então, pode ser uma relação de muitos para muitos. Geralmente, quando isso acontece no banco de dados, a gente tem que colocar uma entidade no meio para fazer a relação entre os dois, tá? A gente vai estudar isso aí com calma. Sobre os atributos-chave, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Isso aqui talvez seja parte aí da apostila, junto com aquelas formas normais que falam, talvez seja a parte aqui mais importante dessa primeira parte da apostila, né? Então, para que você identifique um funcionário, por exemplo, um professor, você precisa do CIAP, né? O que vai identificar um professor unicamente? Vai garantir que aquele professor só tem aquele com aquele número. Vai ser o CIAP, no caso. O que vai garantir se você tiver uma tabela de indivíduos brasileiros? Vai ser o CPF, pelo menos em teoria, né? Porque tem as falcatruas também. Mas, pelo menos em teoria, cada indivíduo brasileiro, ele é representado unicamente por um CPF só, né? Então, o CPF é uma forma de identificar aquele sujeito de forma única. Então, a tabela de alguma entidade, ela precisa também dessa representatividade, né?
que um atributo consiga, um ou mais, né, consiga definir aquele objeto de forma única. Isso é importante, né? Então, dentro dos atributos, a gente pode ter os atributos-chave, que são aqueles atributos que vão identificar aquela tabela, ou uma linha, ou uma pessoa, um professor, um aluno, uma empresa. Por exemplo, o que vai identificar uma empresa? O CNPJ, né? Então, ele que vai identificar unicamente aquela empresa. Então, isso a gente chama de atributos-chave. São atributos, sim, os mais importantes da tabela, né? Então, nós temos aí as chaves candidatas, né? Dentre os atributos-chave, você tem as chaves candidatas, que é aquele conjunto de atributo que, de forma individual ou agrupado, eles são capazes de identificar uma única ocorrência da entidade, né? Então, por exemplo, no caso do professor, o CIAP, eu acho que ele já identifica, mas poderia, só para deixar mais firme ainda, mais fechado, você poderia colocar o CPF e o CIAP para identificar determinado professor. Então, quais são as chaves candidatas da entidade professor? Poderia ser o CIAP e o CPF juntos, tá? Ou o nome completo e o CIAP, né? Então, seriam as chaves candidatas aí para identificar aquela tabela, tá? E as chaves primárias é o que a gente realmente usa para identificar, de forma única, né, aquela linha da tabela. Então, por exemplo, como eu falei, no caso da tabela aluno, o que poderia identificar de forma única o aluno? A sua chave primária, que poderia ser, por exemplo, a sua matrícula, né? A matrícula do aluno poderia ser a chave primária, né? Ou o conjunto, né, de atributos, por exemplo, a chave primária e o CPF do aluno. Poderia identificar cada elemento dessa tabela, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que a apostila deu para a gente. Você tem aqui uma tabela funcionário, né, onde você tem aqui o código do funcionário. No caso aqui, ele está usando esse código de forma incremental, né, vai acrescentando funcionário, o banco de dados vai dando um número sequencial para ele. Isso é uma forma muito usada também para você identificar elementos na tabela, tá? Então, você tem lá o código do funcionário, nome do funcionário e o número de telefone desse funcionário, tá? No caso aqui é funcionário tudo de Belo Horizonte, né? Tudo com DDD 31, acho que é Belo Horizonte. E aí você tem uma tabela dependente, né? Então, por exemplo, os filhos desses funcionários, tabela de dependentes. Então, a gente chama aqui a tabela de funcionário de entidade forte, porque é ela que vai segurar essa relação entre funcionário e dependente, e a entidade fraca, que ela só vai complementar as informações daquela entidade funcionária. Ok? Então, aqui você tem, ó, na tabela dependente, o código do funcionário e também o número de sequência aqui do dependente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o funcionário 1, que é o José dos Santos, ele tem 1, 2, 3 dependentes, né? Que se chamam José dos Santos, Antônio dos Santos, Joana dos Santos. E o código, o funcionário, a funcionária, no caso, Maria da Silva, ela tem aqui só um dependente, que é o João Pedro, tá? Então, a gente tem aqui uma relação de quê? De 1 para muitos,
né? Onde um funcionário pode ter mais de um dependente. No caso do exemplo aqui que ele colocou. Então, a gente viu aqui o que? O conceito de atributo autoincrementado, onde o próprio sistema que gerencia o banco de dados, ele faz esse autoincremento para você. Então, a gente pode fazer isso, uma forma de identificar cada elemento da tabela. Evelyn entrou na sala. E aí, a gente pode usar esse tipo de atributo autoincrementado, né? E o próprio sistema gerenciador do banco de dados, que é o cara que gerencia todo o banco de dados, toda a gerência dele, né? A gente até falou nesse cara lá em sistemas operacionais, né? Ou fala, para quem não fez ainda. Fala desse cara aí, é o sistema gerenciador de banco de dados. Por exemplo, a Oracle tem lá o seu sistema gerenciador de banco de dados para o banco de dados da Oracle, né? O MySQL vai ter o seu sistema que gerencia o banco de dados também, e por aí vai. É o cara como se fosse o administrador do banco de dados mesmo. Chave estrangeira, né, utilizada para ligar uma ocorrência de uma entidade a uma ou mais ocorrências de outra entidade. Então, aqui no caso, essa sequência de dependentes aqui, ela poderia ser, na verdade, o código do funcionário, ela poderia ser considerada aqui como se fosse uma chave estrangeira, porque, na verdade, essa chave aqui está vindo de outra tabela, né? Então, você está puxando essa chave de outro lugar. Então, o nome estrangeiro é por isso. Você está pegando de outra tabela para te ajudar a representar aquela sua entidade. Então, o pessoal está terminando a janta e está entrando. Daniel Evelyn, boa noite. Daniel Neves, boa noite. A Evelyn ia casar, né? Já casou, Evelyn? Ainda não. Dia 9/6, gente. A gente tem que descobrir onde ela vai casar para todo mundo aparecer lá, fazer aglomeração. Claro que não, né? Ai, ai. Compre os presentes. A F está mais preocupada com os presentes. Já deu para perceber isso. Você tem que fazer uma listinha, F. Passar aí para a turma, entendeu? Senão fica meio complicado. Passa a lista lá da Renner, das outras aí. Magazine Luiza, né? Magalu. Aí você passa para nós. Mas vocês nem vão comprar. Que isso aí? Suspeitando da gente, viu, turma? Tá falando que a gente não vai dar presente. Absurdo. A questão da normalização que a gente está vendo aqui na apostila, eu procurei já pegar o exemplo, porque essa questão de formas normais foi até engraçado comigo, porque a primeira vez que eu tive que projetar um banco de dados, eu projetei sem saber essa parte teórica, né? E meio que foi intuitivo montar e seguir essas normas aí essas normas que a gente chama de formalização, né, de cuidado para manter a semântica do banco de dados, essas formas normais que a gente estudou ali, eu meio que intuitivamente acabei usando. Então, eu acho isso aqui muito intuitivo, né? Você lê aqui o que significa forma normal 1, 2, 3,
às vezes é um pouco complicado entender aqui na teoria, mas na prática isso eu acho que é muito mais intuitivo da gente pegar. Então, por isso que eu acho até que foi por isso que o autor já usou um exemplo aqui, um estudo de caso, para fazer isso, que fica mais fácil enxergar essa normalização, né? Então, ele usa aqui um estudo de caso, né? Suponha que a gente queira armazenar dados de empregados de uma empresa, né? Então, nós temos aqui a situação, já, pelo menos, já temos aqui duas tabelas, né? A gente já tem uma tabela aqui, entidade empregado, e uma entidade empresa. Já de cara, só lendo aqui, né? Mas vamos continuar. Em um banco de dados, os seguintes atributos devem ser persistidos, ou seja, a gente já aprendeu isso, né? Significa o quê? Que esses atributos devem ser armazenados em um local seguro, em um ambiente seguro, né? Então, os atributos vão ser código do empresário. A gente repara que o autor já está seguindo um padrão de nomes. Então, código do empregado, code underline emp, né? Geralmente a gente tenta seguir algum padrão de nomes. Nome do empregado, data de admissão, nome do dependente, né? Que na verdade vão acabar gerando dependentes dentro do sistema, data de nascimento do dependente, descrição da função, né? Se é gerente, se é coordenador, diretor, sócio, por aí vai. E o mais importante aqui, né? Que é o percentual de participação no lucro. Isso aqui é importante, né? Então, as tabelas, se for uma pessoa que não conhece aí a teoria de banco de dados, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai montar uma tabelinha lá no editor de planilha qualquer e vai colocar esse monte de informação numa planilha, né? Mas conforme isso aí vai crescendo e vai ampliando o sistema, vai aumentando as funções para usar esses dados, a tabela vai chegar uma hora que ela não vai dar conta mais. Vai ficar difícil trabalhar com uma tabela só, né? Mas a gente começa com a tabela empregado, ela todas as informações numa tabela só, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a primeira linha aqui, vou pegar só de exemplo. Código do empregado, 1, nome do empregado, José, data de admissão, 1/5/2000, nome dependente, na verdade são dois, né? Tem o Alex e tem a Marina. Já começou a complicar um pouco, porque você tem dois dependentes numa linha só, né? Data de nascimento, o Alex é de 2000 e a Marina 2005. Esse José, a função dele na empresa é gerente. E a participação nos lucros é de 200%. Ok? Isso aqui está ganhando bem, né? 200%. Então, a gente tem aqui a tabela empregado sem nenhuma normalização. Simplesmente pegou as informações que tinha e tacou aqui. Tá? O que a gente tem? Nós temos aí, pelo menos, três regrinhas para você montar um banco de dados. As relações, principalmente, né? Entre o banco de dados, as tabelas, se a gente vai precisar pegar uma tabela e quebrar em outras, né? Então, a gente tem o que a gente chama de forma normal, ou formas normais que fazem a normalização da nossa base de dados, tá? Então, nós temos as três principais aí, né? Que é dado o número 1,
2 e o 3. Então, forma normal 1, forma normal 2 e forma normal 3, ou segunda ou terceira forma normal. Tá? A primeira forma normal, a número 1 aí, qual que é a função dela? Eliminar os atributos multivalorados, atributos compostos e suas combinações, né? Então, por exemplo, aquela questão lá de dependente está estranho na tabela, né? Como é que você vai ficar acumulando dependentes numa linha só da tabela? Então, isso aí é um pouco complicado, né? Então, o que a forma normal 1 diz para a gente, né? Que a gente vai tentar fazer o quê? Eliminar esses atributos que têm esses problemas, tá? Então, para cada ocorrência da chave primária, você só pode corresponder a uma ocorrência dos demais atributos que não são chave, não fazem parte da chave primária, tá? Então, esse negócio de você representar 3 elementos numa chave primária só, isso é problemático, isso vai dar problema lá para frente, né? Então, aqui a gente tem um atributo, no exemplo aqui de cima, que é do dependente, nós temos um atributo Alex e Marina, que é um atributo multivalorado aqui, para o mesmo elemento, uma mesma linha, que é o empregado José, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente quebrar isso aqui, né? Não dá para ficar colocando vários dependentes numa linha da tabela só. Então, a gente vai quebrar esse negócio, né? Então, no caso aqui, a gente vai criar uma nova entidade dependente. Então, a empregado vai ter lá a tabela empregado, código do empregado, a gente vê que tem aqui uma hashtag, então está marcando como chave primária, né? Nome do empregado, descrição da função e percentual de participação nos lucros, né? Então, código empregado no caso aqui, a chave primária. E a tabela dependente vai ter o quê? O código do empregado e a sequência de dependente. O código, né, seria de dependente aqui. Então, o conjunto dos dois está formando a chave primária, tá? Está identificando um dependente só. Então, para conseguir identificar um dependente único, a gente está precisando aqui de 2 chaves, de 2 atributos. O código do empregado, que é o responsável por aquele dependente, e o número sequencial que identifica cada dependente, tá? Então, isso é você aplicar a primeira forma normal, tirar os atributos multivalorados, compostos, etc. Né? A segunda forma normal, você tem que garantir que a primeira já foi colocada, né? E mais o quê? Que cada atributo não chave dependa funcionalmente da totalidade da chave primária, tá? Isso quer dizer o quê? Um determinado atributo tem dependência funcional com relação à chave, ou seja, você não consegue separar a chave primária daquele atributo que não é chave, tá? Eles estão ligados por dependência. Então, você precisa conhecer a chave para conseguir acessar determinado elemento da tabela, tá? Então, um campo aqui que a gente pode usar essa forma normal seria a desfunção, quer dizer, descrição da função, né? Então, esse cara aqui, esse atributo, ele não depende do empregado, né? Então, a descrição da função, várias pessoas são gerentes, várias pessoas são funcionários, vários são diretores. Então, isso aí não está ligado semanticamente ao empregado. Ela pode ser uma definição genérica, tá? Então, o que é feito na hora que aplica a segunda forma normal aqui? A gente separa em função, né?
Quer dizer, você não vai ter que colocar uma função para cada empregado. Isso pode até gerar erro, né? Você pode colocar, por exemplo, todo mundo na empresa é chamado só, no máximo, de diretor. Mas aí, na hora de incluir, você colocou sócio. Isso aí já pode dar um problema no sistema. Poxa, o maior cargo que você tem é de diretor, mas tem um pessoal ali que está como sócio. Então, você vai gerar inconsistência na sua base de dados. Então, é melhor você separar. Porque depois, se você precisar mudar alguma coisa, você vai lá na tabela de descrição do funcionário e altera lá, né? Então, agora, aplicando a segunda forma normal, nós temos três entidades: empregado, dependente e função, né? Só que agora, o que acontece? A função, você tem chave primária, código da função e outro atributo, descrição da função. Então, quando você quiser usar a função em qualquer outra tabela desse banco de dados que a gente está fazendo, é só usar o código da função, porque vai ter uma ligação aqui, via esse código de função, qual que é a descrição da função, tá? Então, empregado agora tem o quê? Chave primária, o código do empregado, e tem uma chave criada agora, um atributo, né, no caso, que é o código da função. E aí tem uma questão que o autor da apostila coloca lá, que você pode usar a classificação brasileira de ocupações, CBO, tá? Então, dependendo da situação do banco de dados que você está fazendo, você pode usar essas informações, são padrão nacional, internacional, tá? Por exemplo, livro, você tem lá o código ISBN, então já tem um código, né? Você já pode usar direto esse código sem problema, tá certo? Então, uma possibilidade seria, por exemplo, nesse caso, usar essa classificação que já existe, mas aí depende do projeto de banco que você está fazendo. E a terceira forma normal, você tem que ter aplicado a segunda, né? E não pode existir atributos que dependam dos atributos chaves, que não são a chave primária, tá? Ou seja, não existe a dependência transitiva, bonito isso, né? Entre os atributos. Vamos ver aqui como é que se aplica isso na prática. Então, por exemplo, a gente vai usar o atributo percentual de participação do lucro, né? Esse percentual é a mesma coisa, né? Ele não vai depender diretamente do empregado. Na maioria dos casos, não, né? Isso aí vai estar ligado com a função que ele exerce, né? De acordo com a função, ele vai ter determinada participação no lucro, né? Então, isso acontece muito também nas empresas. Então, por exemplo, se o empregado for promovido e mudar de função, automaticamente o seu percentual de participação no lucro vai mudar também, ok? Então, nesse caso, na hora que aplica a terceira forma normal, nós tiramos essa dependência do código lá de participação nos lucros da função, da descrição da função do empregado, né? Era uma coisa que estava ligada uma na outra, sem precisar, né? Então, a gente tira. Então, você tem agora três tabelas, só que aqui apareceu na tabela função, além da descrição da função, o percentual de participação. Então, agora o percentual de participação não está ligado mais ao empregado diretamente, né? Ele está ligado na função. De acordo com a função, você tem a sua participação, tá? Então, o autor aqui dá um resumo das três formas normais, né? Na hora que a gente for fazer aqui os trabalhos, é bom que a gente bate nessa tabelinha e lembra, né? Quais são as formas normais na hora de aplicar. Então, é uma boa a gente guardar essa tabelinha aqui e deixar em algum canto.
E aí, depois dessas formas normais, nós temos aí a questão de padronização, mas isso aí muda muito, por exemplo, de empresa para empresa, que implementa software, né? Então, você chega no lugar, por exemplo, para fazer um projeto de banco de dados, você tem uma padronização de um tipo. Vai chegar numa outra empresa, a padronização é outra. Então, por exemplo, os atributos. A gente viu aqui que o autor estava usando maiúsculo no início, né? COD, estava usando as 3 primeiras letras, underline e mais 3 letras, sendo que sempre a primeira é maiúscula. Essa é uma forma de padronizar, né? Então, o autor aqui da apostila sugere alguns padrões que eu também acho interessante da gente seguir, né? Não ficar colocando código em atributos, D1, C3, K2, C1, a não ser que isso fosse nome de algum, por exemplo, de algum sensor da área. Isso aí às vezes tem, tá? Por exemplo, você vai trabalhar no banco de dados de uma empresa como a ArcelorMittal. Então, você pode colocar lá, por exemplo, o tipo do sensor. Aí vai ter uma nomenclatura maluca lá às vezes, né? Mas isso é caso, assim, muito específico. Geralmente, a gente tem que dar um nome que a gente bata o olho e consiga já identificar o que que é, tá? Então, evitar atributos, tabelas com nomes grandes, confusos, tá? E aqui tem algumas sugestões, por exemplo, atributos que vão ser autoincrementados, você começa com alt. Atributos que são codificados, você começa com a letra, com o termo código, igual ele usou ali. Atributos que representam datas, você começar com dat, DAT, e por aí vai, né? Horas, HOR. Então, são algumas dicas para você padronizar os seus dados para que fique mais fácil para a equipe, né, que está mexendo com aquele banco de dados, identificar o que que eles estão olhando ali. Bater o olho, já sabe o que que é, né? Tem lá code emp. Ah, tá. Então é o código do meu empregado, tá? Então são dicas aí que são interessantes para a gente usar. Tá certo? Pessoal, falei pra caramba. Vocês têm alguma dúvida? Nem olhei o... Não, professor, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Que bom. Professor, não. Evelyn. Ah, tá. As piadas terminaram aqui, né? Professor, esses slides que você está usando estão no AVA? Sim, eles já estão lá. Vou até olhar de novo para ter certeza. Não, professor, é porque, tipo assim, o que eu tô vendo aqui tipo, Uhum. não é com esse fundo do IFES, não tem? É de outro formato. Esse é o planejamento da aula, né, não? Não, eu tô entrando aqui, tô tendo a sua matéria aqui, e eu tô olhando aqui, aí não tá, tipo, tá por outro. Porque esse que eu estou usando, deixa eu ver se ele está certo aqui. Deixa eu ver se eu não errei. Não, é ele mesmo. No caso, eu estou usando esse da segunda quinzena, que é o aula 01, conceitos de modelo de dados, aí entre parênteses, slides. Ah, tá, entendi. É esse que eu estava usando aqui. Nossa, que eu tava entrando em um monte, eu nunca consegui achar o que você tá usando. Eu falei, misericórdia. Normal, normal. Mas é o segundo arquivo aí da segunda quinzena. Ah, beleza então, professor, obrigada. Então, professor, acho que na prática vai ser melhor. Pelo menos no meu caso, acho que ele ter mais facilidade na prática do que na teoria. É importante a gente saber a parte prática, tá, gente? Mas a teoria também é importante, porque na hora que a gente bater numa situação mais complexa, a teoria pode ajudar bastante a gente, tá? Eu dei o exemplo aqui das formas normais, mas tem outras situações que às vezes a teoria já resolveu
já tem a solução para aquilo e a gente fica batendo cabeça tentando resolver um projeto de banco de dados, tá? Então, assim, a gente não pode abandonar a teoria. Tudo que o pessoal escreveu até hoje não presta para nada, vamos só na prática. Não é bem assim, né? Tem muita coisa que a gente pode usar, que pessoas já passaram por isso antigamente, a gente pode usar hoje. Essas formas normais, por exemplo, elas vieram disso, né? Experiências que outras pessoas tiveram e transformaram isso em teoria. E aí todo mundo agora consegue usar e evitar um monte de problema, tá? Então a prática, assim, é legal, interessante, mas sempre ter essa base teórica aí por trás para a gente não ficar batendo cabeça em coisa que já resolveram, né? Por isso que tem essa importância. Beleza? Tô lascado na parte prática. É, tem gente que tem mais facilidade com a teoria e tem gente que prefere a prática, né? Isso aí é comum mesmo, é o modo de aprender de cada um, né? Então, por exemplo, você falou que tem dificuldade com a parte prática, então vamos tentar trabalhar melhor essa questão da prática, né? Entender a sintaxe dos comandos que a gente vai ter que usar, né? Se precisar anotar isso, espalhar anotação, né, no seu quarto, onde você estiver, a gente tem que tentar memorizar, achar a nossa forma de aprender, né? A gente vai chegar a usar algum tipo de simulador, professor, nessas situações assim? Sim, sim. A ideia é que a gente use algum banco de dados. Uhum. Provavelmente seria o MySQL, Porque meu tá? computadorzinho velhinho que eu tenho aqui, misericórdia, eu É, falar qual que eu tenho, vocês não vão acreditar, assim, brincadeira. mas o É problema que a bem. gente está enfrentando com a pandemia é isso aí, né? Que às vezes o aluno não tem uma máquina para poder usar, ou às vezes tem só o celular, fica Eu difícil. vejo a aula pelo celular, porque meu computador, tipo, ele, pra você ter noção, ele nem acessa o Google Meet, porque ele não suporta mais. Aham. Tem essas complicações mesmo. Mas, por exemplo, tem aluno que só tem o celular, então, às vezes, como é que essa pessoa vai conseguir trabalhar um banco de dados no celular? Até que Exatamente. dá para fazer, mas fica mais difícil de aprender, né? Numa telinha pequena, às vezes. Então, a gente, infelizmente, na pandemia, a gente está com esses problemas aí. Mas a O gente vai meu, tentar passar por cima de algum jeito, né? Vamos tentar. o meu é aquele Windows XP ainda, professor, o netbookzinho XP. Aí pensa, misericórdia. Mas tem muita gente que ainda acha que o XP é o melhor sistema operacional que já teve. Nossa, mas ele hoje em dia, pra você ter noção, a única coisa que eu consigo acessar nele em questão de plataforma de rede social é como é que é o nome, gente? Telegram, porque aquela WhatsApp Web ele não pega, não. Nem adianta. Ah, que bom, né? Que a gente foi na ferramenta certa, então. Graças a Deus. É, mas essa questão de computador é problemático mesmo. Ai, é complicado. Eu fico até com medo quando chegar em alguma aula prática e ter que usar o computador e eu não ter. Fico Uhum. complicada por conta disso. Mas vamos ver, né? Eu acho que esse ano já deve melhorar um pouco com essa questão de vacinação aí. Vamos torcer. Tem que ser otimista, né? Nessas horas. A gente vai Tomara que conseguir ter volte logo. acesso. É complicado. Mas mesmo se a gente não conseguir ter acesso aos computadores lá do IFES, né? O que a gente vai tentar é passar essa instalação para vocês, caso vocês tenham condição de fazer em casa, no trabalho, não sei aonde, e ou eu passo como é que se usa a ferramenta aqui e deixo gravado, para que quando vocês tenham contato com essas ferramentas, vocês consigam se lembrar, pelo menos, de como era usar a ferramenta. Mas a gente vai tentando passar por cima desses problemas aí. Vocês têm mais alguma questão, alguma dúvida?
Então, tenho esperanças, ninguém está lascado, a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui, né? Dentro do que for possível para a gente. Beleza? Então, prestem atenção lá na segunda quinzena, na sessão que está lá no AVA, né? Já tem uma tarefinha para fazer lá, que é para o dia 13 de junho, ok? Mas tentem fazer antes, né? Não deixe isso aí acumular, não, porque junta com outras disciplinas e aí pode virar o caos aí depois, né? E o questionário está bem tranquilo, é só você estudar a apostila, tanto o glossário quanto o questionário, eles estão tranquilos. Tá? Quem estudar a apostila consegue fazer tranquilamente. Tá? Geralmente eu estudo anotando alguma coisa, isso aí me ajuda, né? Não sei se para vocês é bom isso aí, mas eu gosto sempre de rabiscar alguma coisa para ajudar. Beleza? Opa, temos mensagens. Fé que vai dar tudo certo. Isso aí. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas como tá gravando, né, a gente fica com medo de fazer brincadeira. Então não vou fazer, não. Mas beleza. Isso aí, vamos ter fé. Tem que ser otimista, né? Ô, professor, agora fiquei curiosa com a brincadeira. Tem umas brincadeiras que a gente só faz na sala de aula. Como esse negócio está gravando aqui, isso aí pode dar problema. Mas isso aí a gente faz depois. Não se preocupe. A gente pode fazer no casamento da Evelyn, né? Que ela nem ficou aí, ó. No casamento dela a gente faz. Beleza? Gente, qualquer dúvida, tá? Tem aí o fórum. Vocês podem mandar mensagem para mim pelo AVA, né? E deixa eu parar aqui o compartilhamento. E pelo Telegram também, é uma outra ferramenta que a gente pode usar aí para tirar dúvida. Ok? Tem meu e-mail também, mas acho que no e-mail vocês vão acabar nem precisa usar, né? Tá certo? Tudo certo, professor. Beleza, então. Ô, Então, professor, galera. ô, Oi, professor, só uma perguntinha aí. Ô, diga. quantas vezes o Gabriel Rangel ficou nessa matéria, cara? O Gabriel? É. Deixa. Eu Ixi, acho que eu tô tem uns, reconhecendo quem é o Gabriel, tem cara. uns 3 anos que eu tô vendo o Rangel aqui, rapaz. Ele gosta do IFES, rapaz. Ele não vai embora, não. Esse Não, não, aqui, igual da tua aula, pô, que só em você, filho, nossa, tem uns 2 anos, não, filho. eu acho que não, rapaz. Eu acho que não é Ah, só eu, não. não, tem uns 3 anos só matéria, 3 anos, certeza. Não, desde 2018 essa matéria lá, não falei? Sabia que eu tinha Cadê? começado. Que você ia matrícula começou. 2018? Caraca, tô falando, Desde pô. que eu comecei aqui na Serra, que você tá me seguindo, Gabriel? Não pode, bicho. Cara. Não dá mais, não. Não, eu vou dar um jeito dele não me seguir mais. Você vai ver. Ô, pessoal, eu tranquei e falei assim, pô, Gabriel vai terminar o negócio. Cheguei aqui, pô, Gabriel Rangel. Tá Caraca. vendo? Não, tá só em você, já passou em tudo. Tá só em você, certeza. Tá pegando mal isso aí já, né? Ah, tá apaixonado por ti, professor. Tonele e Célio. Pois é. Um ambiente gravado, que você não pode falar as coisas. Beleza. Mas estamos aí, Gabriel, né? A gente tem outras aí, outras disciplinas, a gente vai fazendo. Beleza. Quem não tiver dúvidas, pode ir dando tchau para nós e tá liberado. E aí eu vou deixar essa aula gravada lá no AVA também, tá certo? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem rever e ir para o ponto lá que vocês tiveram dúvida, tá? Beleza? Beleza, professor. Até a próxima. Valeu, É. gente. Obrigadão. Obrigada, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite.